Muito bem, começa agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui na 102.9 Rádio A Hora, também nas nossas plataformas digitais, lá no grupo ahora.net.br, no YouTube do A Hora TV. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, sugira temáticas para esse nosso debate semanal sobre economia, sobre carreira, oportunidades, tudo pensando aí para colaborar com o desenvolvimento da nossa região do Vale do Taquari. O Rumo é produzido e apresentado por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica e edição Anderson Barbosa. E o Rumo de hoje, 8 de dezembro, finzinho de ano, últimas semanas, nós estamos nos aproximando do Natal. E não podia ser diferente, vamos abordar Natal, comércio e empregabilidade. E a nossa convidada de hoje é a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Lajeado, Giselda Ram. Giselda, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Felipe. Obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço, porque nós falando Natal sempre falamos a respeito de perspectivas de comércio, nós falamos a respeito, ainda mais num momento em que o Vale passou por tantas dificuldades, agora voltando à normalidade, principalmente Lajeado, que tem uma dinâmica econômica que consegue se recuperar de uma maneira mais rápida, e isso também evoca oportunidades de trabalho. E estava olhando aqui, nós temos muitas lojas ainda em busca de pessoas. Correto. Na verdade, esse ano todo, né, se acentuou mais, digamos assim, a partir do segundo semestre, né? Mas esse ano todo as empresas passaram buscando trabalhadores. As pessoas que trabalham no setor de recrutamento e seleção das empresas tiveram bastante trabalho esse ano. E a verdade, então, o trabalho temporário nem é temporário, né? Sim, ele também existe, né? Mas, na verdade, já está se correndo atrás para preencher as vagas que estavam vagas durante o ano, né? Que estavam disponíveis durante o ano. Então, realmente, o desafio agora, desse período, ele é duplo. Porque é manter quem está, repor por exemplo, as vagas que estavam disponíveis e contratar os excedentes, que é sempre necessário nessa época do ano, né? CDL chegou a fazer algum monitoramento, algum levantamento junto aos associados sobre o que se abriu, porque todos os anos sempre nós ouvimos, né? Vaga temporária do Natal, abre também a possibilidade para efetivar. Hoje está sobrando vaga. Isso, exatamente. Tradicionalmente, Felipe, nos anos anteriores, a gente tem que fazer um marco aí, que é a pandemia, e que são as nossas enchentes, as guerras aí pelo mundo afora. Até a pandemia, em torno de 30% a mais se contratava no Natal. Quer dizer, as empresas precisavam de mais 30%. Hoje está em mais ou menos o quê? 2 mil, 3 mil trabalhadores no comércio de Lajeado, Sim, né? mais ou menos essa cifra aí. E só que o que a gente tem observado? Pós-pandemia, a questão das enchentes também, as pessoas consumindo mais pela internet. Então, não é mais necessário, digamos, aumentar em 1/3 o número de pessoas das suas empresas, né? Esse número reduziu. Talvez 10%, 20%, dependendo do segmento, entende? Dependendo do segmento, por exemplo, roupa, calçados. Mas aquela empresa que já está com o seu quantitativo preenchido, ela vai abrir menos vagas. Tem alguns segmentos que abrem mais vagas. Hotelaria, restaurantes, cafeterias, por exemplo, que são que nessa época do ano há uma movimentação maior, férias, viagens, por exemplo. Então, o quantitativo de pessoas, ele é maior. Mas as empresas mais tradicionais, assim, que estão com as suas vagas mais ou menos em dia, elas aumentam em menor quantidade esse número. Como que as empresas, tendo em vista, sem dúvida, que a pandemia interferiu muito na relação do consumo, mas ainda temos muitas pessoas que preferem o atendimento, preferem lidar diretamente com o vendedor, têm os seus vendedores favoritos, né? Ainda assim, nós sabemos que a venda digital, ela cresce e cresce muito para diversos artigos. As nossas empresas aqui estão preparadas para isso? Estão trabalhando com esse contato digital para além do grupo de WhatsApp, né? Quais outras que estão avançando nesses formatos aí, tendo em vista a Sim. imersão tecnológica? Sim, Felipe, isso é extremamente necessário, porque
A empresa que não tiver o seu site ou o seu aplicativo ou o seu e-commerce, que seja no Instagram, um link no Instagram, um link no TikTok que está crescendo muito, né? Essa empresa ela vai ter mais dificuldade para vender. Tá? Porque nós temos aí grandes players, né, de e-commerce que têm feito um trabalho muito bom, têm entregado produtos de uma forma rápida, sem custo. Então, as empresas que não estão fazendo isso, realmente elas vão ficar para trás. É um marco, né, no comércio e serviços aqui da nossa cidade, do nosso estado, do país e do mundo afora. E a gente, enquanto CDL, tem buscado auxiliar os nossos associados no sentido de estimulá-los a contratar empresas, contratar assessorias, buscar esse tipo de serviço para se qualificar no e-commerce, né? E a maioria deles tem feito. A maioria sabe que é necessário, a gente pode dizer assim, de 80% a 90%, às vezes pequenos comércios, dependendo do tipo de comércio também, né? Mas mesmo uma fruteira, um mercadinho de bairro, ele já tem a teleentrega, ele já tem a encomenda que alguém recebe a lista, depois entrega, quer dizer... E sabe o que eu acho muito curioso quando tu toca nesse assunto, né? Os grandes players já fazem. E o micro tá fazendo. E o micro tem uma característica que eu tenho presenciado. Muitas das nossas empresas aqui de Lajeado, como você citou, fruteiras, tem algumas que estão trabalhando nesse sentido e aprendendo justamente com aquela geração mais nova que está na equipe. Certo. Que vê o que se torna viral e acaba adaptando essa linguagem do digital que brinca com humor, que faz alguma leitura mais solta, menos formal e que leva para as redes isso também, né? Exatamente, é uma tendência muito forte, né? O jovem, o consumidor mais jovem, ele prefere esse tipo de estabelecimento, ele prefere esse tipo de marketing, que é um marketing que conversa mais com o que ele pensa, né? Já um consumidor de mais idade, ele ainda é mais tradicional. Ir ao local e ser bem atendido. Ser bem atendido, conversar com o vendedor, com o seu vendedor de preferência, como tu disse antes. Mas realmente isso é uma mudança, quase que um divisor de águas, né? Essa é uma mudança que veio para ficar e só vai evoluir. Então, como a geração mais nova vai crescendo e vão chegando outras gerações, a tendência nesse sentido é evoluir cada vez mais. Então, realmente, assim, eu vejo até na nossa empresa o marketing que é feito com influencers, um marketing divertido, de parafrasear uma música, uma frase num outro contexto e tá dentro da loja 2 pessoas brincando com aquela frase e tornando aquilo aplicável naquele contexto. Então, é uma forma bacana, assim, de atrair consumidores jovens para os estabelecimentos, que também logo, logo vão ter um poder de compra, né? E que também vão estar aí contribuindo para a economia, né? Sem dúvida. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Nós contamos com o patrocínio da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, no aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. É hoje o último dia Black Week Univates, graduação EAD Univates com desconto no primeiro trimestre. Aproveite até hoje, 8 de dezembro. Vai lá no univates.br. Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, 65 anos, produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas, formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse nosso Instagram, @TomasiLogística e fique por dentro das nossas oportunidades. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região, e nós estamos conversando com a presidente da CDL Lajeado, a Giselda Ram, a respeito do Natal, comércio e empregabilidade. Nessa primeira parte a gente abordou o novo mercado, o que sem dúvida se precisa de pessoas e, ao mesmo tempo, evolução nas mídias digitais. Agora, eu gostaria de tratar especificamente, ainda neste primeiro bloco, como que está o clima das lojas de Lajeado, do empreendedor, do lojista,
para este Natal, Giselda? Olha, muito otimismo, né? No sentido de tentar recuperar um pouco as vendas que não aconteceram, especialmente nesse segundo semestre, né? Não acontecendo. Nós sentimos, assim, um consumidor um pouco mais retraído nesse segundo semestre, um consumidor, de certa forma, endividado, como a gente falava, né? E que acaba dando prioridade para outros tipos Em de torno de produto. 30% que nós tivemos os últimos dados, Exatamente, né? exatamente. Maior parte homens, dos 28 aos 38, se não me falha a memória. Correto, exatamente, Felipe. Então a gente tem também uma taxa de inadimplência bastante grande nas empresas. Isso é bastante preocupante, porque a taxa de inadimplência, ela reduz o fluxo de caixa da empresa, né? Ela reduz a possibilidade de fazer mais promoções, de fazer descontos atrativos. Então acaba sendo um círculo aí que acaba se complementando, puxando, digamos, ou para o lado negativo ou para o lado positivo. Fica difícil até de pensar o estoque, né? Não, os estoques, eles já há mais tempo são estoques mínimos. As empresas têm trabalhado com estoque mínimo, apesar de que agora é uma época que o estoque ele aumenta, né? Porque as vendas também aumentam. Então, o lojista, o empresariado, de uma forma geral, ele está otimista, porque o Natal, tradicionalmente, é uma data de maior venda, é uma data em que as pessoas compram mais produtos, os presentes de fim de ano para a família, para os amigos, nas empresas mesmo, né? Então, é uma expectativa sempre bastante positiva. O que se imagina é que talvez o consumidor ele não vá gastar um valor muito expressivo, ele vai consumir produtos de menor valor. Qual é o ticket médio que vocês estão trabalhando? Então, 100, R$ 150. É baixo. Assim, no sentido de que exatamente. Por consumidor. Por consumidor, exatamente. Mas ele pode variar, ele pode chegar até 500, né? Sim. Essas são as estimativas que a gente tem recebido da Federação Gaúcha do Varejo também, de mínimo 100, 150, podendo chegar até 500. Mas o que se Porque pensa? a média dos últimos anos era 300, 400, 350. Exatamente, por Quase exemplo. que o dobro. Exatamente, quase que o dobro. Pensando assim que o consumidor também estava muito acostumado a comprar eletrodomésticos, móveis, celulares. Isso provavelmente não vai acontecer neste Natal. A compra ela vai ficar com um ticket mais baixo, nesse sentido. Muita roupa, muito calçado, possivelmente. Chocolates, né? Produtos mais acessíveis, né? Produtos de beleza. E mesmo porque nós tivemos, pós inundação de maio do ano passado, uma venda muito grande de eletrodomésticos pela reposição. Né? Perfeito, exatamente. Então isso agora tende a não acontecer. Não, exatamente. Também não vai mais ser necessário, né? Bom, e falou que 2025, então, não foi um ano positivo para o comércio? Então, esse ano foi um ano de vendas abaixo do esperado, né? Na maior parte dos estabelecimentos. Justamente por conta da falta de dinheiro no bolso do nosso consumidor, né? Bom, em termos de... Se a gente comparar o Natal de 2023, que foi um Natal, ao mesmo tempo, pós-inundação, mas que teve um fluxo interessante, porque foi o momento que as pessoas, muitas receberam o auxílio, né, reconstrução. Exatamente. Teve o próprio desconto para atingidos nas linhas brancas, então tudo isso provocou um grande movimento. Para esse ano nós não temos esses benefícios. Exatamente. Se comparar 2024, 23, 24 e 25. O que diferencia o 25? É justamente esse fim dos programas do auxílio? Isso tem uma influência muito grande, Felipe. Justamente o fim desses benefícios, né? Mas que ao mesmo tempo, se as famílias já adquiriram seus móveis, não é necessário adquirir novamente, né? Porque esses benefícios vieram com esse objetivo, linha branca, móveis, casa, né? O que a gente tem observado também, Felipe, que eu acho que a gente poderia em algum outro momento chamar alguns especialistas para conversar, é o endividamento em função das bets. O que a gente tem observado, né? Até há pouco tempo atrás, muitas pessoas que recebiam benefícios usavam esses benefícios para jogar, né, jogos eletrônicos, né? Hoje isso não pode mais, né? O próprio governo já cortou essa possibilidade de que as pessoas que recebam benefício, pelo menos no seu nome... Tem o cruzamento dos dados hoje, que é uma exigência legal. Exatamente, pelo menos não no seu nome pode estar jogando com verba
de outra pessoa, da família, de amigo, enfim, né? Mas não nesse sentido. Então, isso está acontecendo muito, assim, de pessoas que estão perdendo as suas casas, apartamentos, enfim, imóveis, carros, no sentido de apostar no jogo, que também tem uma conotação de saúde pública hoje. Com Então, certeza. o que a gente conversa nas nossas reuniões, assim, de Federação Gaúcha do Varejo? No sentido de que isso vai se tornar um problema de saúde pública. Já tá. Porque é um vício, né, Felipe? Não, e vamos, esse não é o mote hoje, mas pra gente encerrar esse bloco, e é uma consideração muito importante. Agora está se tentando regularizar e tem muito do dinheiro entrando no mercado de bets, na propaganda, a gente vê muito pessoas isso, famosas, né? Exato. E do ponto de vista, bom, nós há alguns anos, vamos lá, pouco mais de uma década, proibimos os bingos. Mas só que daí nós temos o bingo no celular. É um contrassenso. Exato. Não dá para entender. Bom, essa é uma outra temática que eu acho que é fundamental a gente trabalhar enquanto sociedade, sem dúvida. Este é o programa Rumo, Futuro da Mão de Obra na Região. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos aqui com a Giselda Ram, presidente CDL Lajeado. Já voltamos. Voltamos, rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. Competências socioemocionais e cognitivas, desenvolvimento integral dos estudantes é prioridade do SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Todo negócio é diferente, seja o negócio do Rafael, do Caio, da Bruna ou o seu. Por isso, o Sicredi oferece as soluções certas para facilitar o fluxo de caixa de cada um. Esse é o negócio do Sicredi, cuidar do seu empreendimento. Matricule-se da Univates durante a Black Week e ganhe descontos. Aproveite, hoje é o último dia, 8 de dezembro, a partir de amanhã, dia 9, comece 2026 fazendo a escolha certa, garanta sua vaga na Univates ainda neste ano. Acesse univates.br. Do Vale para o Brasil, rodos e implementos rodoviários é a solução para reboque, semi-reboque e carroceria. Metalúrgica Hassmann, são 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes, gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @TomasiLogística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Lives a hora, o Rumo está lá, no A Hora TV, no YouTube, também no grupo ahora.net.br e nas ondas da rádio da 102.9. Curta, compartilhe, se inscreva, sugira temáticas para a gente poder abordar toda semana, segunda-feira, das 8 às 9 da noite, é o Rumo, o futuro da mão de obra. O programa de hoje tem aqui a presidente da CDL Lajeado, a Giselda Ram, e nós abordamos Natal, comércio e empregabilidade. O Natal de Lajeado, eu me lembro, eu era criança em Porto Alegre e tinha o Lajeado Brilha, uma grande campanha que circulava nos comerciais da TV lá na década de 80, né? E Lajeado já despertava para a força do comércio de Lajeado lá. E se manteve e se estabeleceu como um polo do comércio para o Vale do Taquari, até mesmo fora do Vale do Taquari, reconhecido por isso. Como é que está hoje a campanha de Natal do CDL? Estamos a 2 semanas da data.
Isso aí. Mudança de horários Sim. estendidos. Sim. Nós iniciamos agora, Felipe, então no próximo sábado. Já iniciamos No sábado agora. no sábado, Isso. né? Uhum. Os horários estendidos, e eles vão acontecer todos os sábados agora do mês de dezembro. As lojas vão ficar abertas até às 19 horas, né? Nos domingos, dia 14 e dia 21, aquele horário tradicional, das 15 às 21 horas, né? Sábado, todas as lojas até Todos os os 19 sábados, anos. aham, 19 os horas. sábados do mês, até antes do Natal, antes do Natal, né? Até às 19 horas. Nos 2 domingos que antecedem ao Natal, dia 14 e 21. Agora é esse domingo e o próximo. Isso, das 15 às 21, né? 15 às 21. Das 15 às 21, é o horário tradicional, né? Uhum. E depois, na semana seguinte, os horários eles vão estendendo aos pouquinhos, de segunda a quarta até às 19, quinta e sexta até às 21, na semana anterior ao Natal também até às 21 horas, e depois, na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, até às 17. É um horário que a gente verifica. Bom, nós estamos no verão, as pessoas ficam até mais tarde na rua, acaba combinando essa mudança no perfil das famílias de irem ao centro, de passearem, irem no shopping, nos horários. É muito agradável, porque é o momento também das pessoas curtirem a sua cidade, né? As pessoas que moram no bairro, nos bairros mais distantes, por exemplo, vêm para o comércio e depois vão lá para o Parque Ney Santos Arruda, onde está montada a aldeia do Papai Noel. Aproveita, passeia no... Passeio de Cedelinho, né? Tem o Cedelinho saindo de lá todos os dias. Então, assim, realmente é um momento de curtir o espaço urbano, de tomar um sorvete, de tomar uma cerveja, para quem gosta, um refrigerante, né? De fazer um lanche, então, de curtir a cidade. E as lojas também, elas aproveitam, porque também as pessoas trabalham. E quando elas terminam o seu expediente, elas podem pegar a família e aproveitar esse horário estendido para fazer as suas compras e curtir a cidade. É verdade. Bom, e a campanha? A campanha está muito legal esse ano, né, Felipe? A gente está fazendo uma campanha digital. É uma inovação, assim, toda inovação ela traz desafios. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre os perrengues que a gente tem passado, né, quando a gente usa um software novo, né, quando a gente troca de software numa empresa. É a mesma situação a gente está passando na CDL. Administrando as situações que vão acontecendo, o cruzamento de dados que é importante, as informações importantes para que o sorteio aconteça de forma correta, mas felizmente tudo já foi consertado. Mas, sendo digital, também a gente tem a possibilidade, né, de saber logo quem recebeu os prêmios, quem ganhou, quantos prêmios que já saíram. A gente consegue saber se são mais mulheres, mais homens, qual é o perfil desses nossos consumidores. A gente tem uns dados bem bacanas, Felipe, que eu até trouxe aqui para a gente conversar. À vontade. Olha só, nós iniciamos a campanha do Lajeado Brilha dia 17 de outubro. Fizemos o lançamento lá na Hyundai, né, o que está conosco nessa parceria do carro 0 quilômetro, né? Nós já temos 19.400 CPFs cadastrados na campanha Lajeado Brilha, tá? Desses, as mulheres estão em vantagem, 64% são as mulheres, né, que estão aí consumindo, né? Temos um balanço entre as idades, né, acima de até 25 anos, depois 26 a 35, a gente tem um equilíbrio aí mais ou menos de 15, 20% em cada faixa etária. E mesmo as pessoas 50 a mais, nós temos um percentual interessante de 14% de pessoas, por exemplo, que talvez poderiam estar apresentando alguma dificuldade em usar o site, né, que não é um aplicativo, é um site, mas que também estão fazendo o seu cadastro e fazendo as suas compras. Também observamos, Felipe, que temos aí muitas cidades, né, que têm vindo comprar aqui, né, sendo, por exemplo, Lajeado, aqui está dominando aí nos cadastros, mas temos clientes de Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro, Santa Clara, Teutônia, Bom Retiro, Forquetinha, Marques de Souza, Colinas. Quando a gente fala aí na referência de Lajeado no comércio. Exatamente, eu quis nominar os municípios porque justamente tu mencionou isso, né? São as cidades que mais têm cupons cadastrados. E o bacana desse ano, também por ser digital, nós temos um total de 1.225 prêmios, porque além dos vale-compras de R$200 e R$400, ofertados pela CDL, das 2 motos,
sendo que uma dessas motos é só para os trabalhadores, né? O carro 0 quilômetro. A gente tem a possibilidade dos lojistas entrarem com os seus prêmios. Então, muitos lojistas, né? Nós temos hoje 149 empresas que estão participando do Lajeado Brilha, que é um upgrade em relação ao ano passado, que tivemos 130 empresas, né? Então, esses lojistas foram convidados a colocar produtos à disposição dos seus clientes ou de toda a campanha. Então, nós já tivemos aí 570 prêmios que saíram, entre Vale Compras e prêmios das empresas. Já sorteados? Já sorteados, né? Porque o cliente, quando ele escaneia o QR Code, ele recebe um QR Code na primeira compra, depois ele não precisa fazer mais isso. E ele já faz o seu cadastro aí. Depois, nas compras seguintes, ele só vai colocando o valor das compras. E cada compra que ele coloca ali, ele ganha um número. E esse número é o número da sorte. Qual é o corte para compra, do valor da compra? Cada R$150 ele recebe um QR Code para cadastrar no site da campanha. R$150. A gente aumentou. Ano passado eram R$100. Esse ano a gente aumentou para R$150. Então já tem 19.400 cadastrados. 19.400 CPFs cadastrados, exatamente. 570 prêmios já sorteados, né? Mas temos ainda 655. O carro e as motos? Na Loteria Federal, o sorteio será pela Loteria Federal do dia 27 de dezembro. Não teremos mais aquele momento... pós-Natal. Pós-Natal. Porque como é uma campanha certificada que segue as regras da Loteria Federal, então a gente vai aproveitar os números da Loteria Federal para sortear esses 2 prêmios. Então vamos ter que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Primeiro e segundo prêmio, exatamente. Vão sortear um carro e uma moto. Maravilha. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região, no oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Nós já vamos para mais um intervalo comercial, em seguida retornamos aqui com a Giselda Ram, presidente do CDL Lajeado. Já voltamos. Voltamos, terceiro bloco do Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu bate-papo semanal sobre economia, sobre oportunidades, sobre carreira, sobre formação profissional, aqui na 102.9. Também estamos em imagens lá no YouTube, no A Hora TV. O Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Essa lista importante de empresas que acreditam no nosso programa, que acreditam na importância de falarmos sobre oportunidades de trabalho, falarmos sobre o quão o Vale do Taquari é forte economicamente e o quanto a gente precisa de pessoas e pessoas cada vez mais comprometidas e qualificadas. No programa de hoje, a nossa convidada é a Giselda Ram, presidente do CDL Lajeado, e o nosso assunto é Natal, comércio e empregabilidade. Falamos no primeiro bloco, Giselda, muito sobre vagas temporárias, que hoje não é mais aquele aumento de 30% da equipe que se estimava de 2022 para trás. Isso, correto. Né? Não, 2020 até, foi a pandemia 2020 para trás, sempre se falava 30% e era muita vaga temporária e aquela ideia da oportunidade de começar numa temporária e ser efetivado. Exatamente. Hoje a realidade está um pouquinho diferente. Exatamente. Né? E
voltando um pouquinho diferente, 2026, porque nós fizemos a primeira pesquisa Rumo, foi de 2022, que nós ouvimos em torno de 600 alunos do ensino médio no Vale do Taquari sobre o que esperavam na carreira profissional, e em torno de 250, 300 empresas que diziam o que precisavam. E uma das principais funções, que estava ali no top 3, vendedor. Ah, sim. A gente falou sobre isso, inclusive, né? Sim. Mas 2026, quando a gente pensa em empregabilidade, qual a tendência para o nosso comércio regional de Lajeado em específico? A tendência é continuar buscando esses trabalhadores para ocupar essas vagas, né? Para se manter nessas vagas que hoje ainda estão disponíveis, e mesmo com esse aumento de demanda no final do ano ainda, provavelmente ficarão disponíveis, né? A tendência é continuar buscando e talvez chamando mais jovens para trabalhar, né? Estudantes de ensino médio mesmo, que vão iniciar a sua carreira, que têm interesse em ter uma renda extra, que podem ter um auxílio dos seus pais, da sua família, enfim, mas que buscam um trabalho, uma complementação, digamos, dessa sua renda numa bolsa de estudos, num estágio. Então, eu imagino que seja uma tendência muito forte esses jovens que vão estar entrando no mercado de trabalho. Em especial de escola pública, né? De escolas públicas, perfeito, exatamente. Porque eles até atingir a maioridade, eles ficam como estagiários. Atingindo a maioridade, eles já podem estudar à noite, por exemplo, e trabalhar durante todo o dia. E essa é uma grande característica que nós vemos no estudante noturno, nas escolas, principalmente nas escolas públicas, estaduais, e também nos cursos técnicos e na graduação, de alunos trabalhadores. Certo. E que no momento que eles precisam escolher isso aconteceu muito na pandemia, tem que escolher entre estudar ou trabalhar, o trabalho fica como primeira opção, que é a subsistência. Claro, sem dúvida. Então, a gente tem assim uma ideia de que isso possa se manter, porque hoje isso já é uma realidade para muitas empresas, né? O contrato de estagiários para suprir as suas demandas, estagiários no turno da manhã, estagiários no turno da tarde. Isso está acontecendo já. Já está acontecendo. Vai se fortalecer para 2026. A gente imagina que sim, que a tendência é se fortalecer, continuar, dada essa escassez, né, de pessoas que nós temos percebido para trabalhar no formato de 44 horas semanais, né? Uhum. A gente percebe assim que as empresas, elas têm lançado mão de muitos recursos para atrair mão de obra, né? Nos grandes centros do país, por exemplo, a gente já vê uma tendência assim de trabalhar 5 dias por semana, 2 folgas, de ter um salário mais elevado, de ter taxa de serviço para quem trabalha, por exemplo, com alimentação e a possibilidade de dobrar o seu salário, benefícios como plano de saúde, benefícios como viagem com a família, até cartão de academia, né? Muitos benefícios a gente percebe assim que nas empresas grandes, em cidades maiores, o empreendedor ele está fazendo isso para atrair. Não quer dizer que ele está conseguindo, porque a gente ainda percebe assim grandes players também com dificuldade de preencher. Inclusive nós tivemos na metade deste ano o presidente do Sindicomerciários aqui, o Marco Daniel Hockenbach, em que ele diz, olha, a preocupação com o número de funcionários que estão saindo do comércio pela perda salarial e pela dificuldade de benefícios. E optando pela indústria alimentícia, por exemplo, que garante mais benefícios. Sim. Tradicionalmente, a indústria ela paga mais. Ela tem um horário que é um pouco mais pesado, digamos, para o trabalhador, porque às vezes trabalham em 3 turnos, né? Então, o trabalhador às vezes fica com um horário um pouco mais difícil, pesado para ele. Mas, hoje em dia, o comércio também ele está revendo seus salários. Precisa. Porque ele tem trabalhado com comissão. Então, se segue, né, o comércio segue a convenção coletiva, o valor básico, e depois ainda tem todos os benefícios, 1.889. Mas, então, as empresas estão indo na este básico, mais se parte disso. Metas atingidas e benefícios. Meta 1, meta 2, meta 3, então a possibilidade de aumentar esse salário e os benefícios, vale alimentação ou oferecer a própria refeição para esse trabalhador, né? Então, hoje em dia o comércio também está sentindo isso e também está buscando compensar,
né, essa falta de mão de obra, com melhorias nas condições de trabalho e de remuneração. A qualificação hoje, como que tem sido feito? Porque, inclusive, eu recebi uma mensagem aqui da Etienne, do Senac, ela manda aqui, dia 15 de dezembro, é a próxima semana, 30 anos do Senac Lajeado. A Etienne faz um trabalho maravilhoso, né, no Senac, e a gente tem essas parcerias, né. O que eu percebo, assim, não falta qualificação para a pessoa interessada em crescer e se desenvolver em qualquer ramo. Sem dúvida. Nós temos instituições muito potentes aqui na nossa região, de ensino superior, de ensino médio, técnico. As próprias empresas O Sistema S. oferecem possibilidades. Exatamente, a CDL tem a Faculdade do Comércio, então a gente tem, assim, não falta qualificação e ter assuntos muito bons, relevantes, assim, cursos muito importantes, né, para o crescimento. Mas o que se percebe talvez, não sei o quanto que as pessoas estão se atraindo por esse tipo de qualificação, talvez para o comércio, que talvez seja isso que a gente precise estar pensando, né? Porque o que nós temos percebido, os estudos que foram feitos ao longo desses últimos períodos, até mesmo neste ano de 2025, nós percebemos que muitos dos que entram em algumas vagas do trabalho, eles pensam naquilo como uma escalada. Uhum. Como, eu vou entrar aqui até outra coisa. E Sim. não conseguem construir uma carreira. Olha, o mercado está dizendo, faltam bons vendedores. Isso. E o bom vendedor, ele recebe muito bem. Porque ele recebe comissão. E daqui a pouco a pessoa chega ali, não, eu tô aqui enquanto der, então eu vou na lei do mínimo esforço. Isso, daqui a pouco, é uma das grandes reclamações do setor do empregador, é essa, que as pessoas acabam deixando as oportunidades passar. Isso tem acontecido? Tem acontecido, mas no setor de serviços também, né? No comércio e no setor de serviços, de uma forma geral, talvez até mais intensivamente, aí, restaurantes, cafeterias, enfim, outros serviços como esse. Na verdade, eu percebo que isso é geral. A própria indústria também tem tido uma rotatividade. A indústria que tradicionalmente tinha uma baixa rotatividade, até a própria indústria apresenta uma rotatividade maior hoje, né? Conversando com colegas da indústria, a gente percebe isso também. Então, eu diria assim, não é uma prerrogativa exclusiva do comércio ou dos serviços, mas de uma forma geral do mercado de trabalho, né? Uhum. Essa é uma característica que nós temos visto em diversas, inclusive, eu estava conversando com o setor da construção civil, né, com o Daniel Berges, com o André Damiani e com outros empreendedores do setor da construção civil, e uma preocupação muito grande com o excesso de serviços informais, de Sim. pessoas que se oferecem para trabalhar, mas que querem se manter informais. Isso tem atingido o comércio também? Provavelmente e pode estar acontecendo, isso não é um dado oficial, as pessoas não comunicam isso, né? Mas o que se imagina é que algum tipo de benefício essa pessoa esteja recebendo e ela não formaliza o seu trabalho justamente para não perder o benefício. Então, ficar na informalidade acaba sendo muito complicado, né? Porque um trabalhador que está na ativa, eu imagino na construção civil, os riscos que se correm, né? O que acontece é a terceirização, daí contrata. Aí sim. Uma Perfeito. MEI, contrata um simples, enfim, daí. Nesse sentido é possível, né? Mas no comércio isso é um pouco mais difícil, porque também há todas as questões legais que a gente precisa atender. O atendimento ao público, ele precisa estar registrado, né? E são pessoas que a gente investe em treinamento, né, Felipe? Toda semana, as empresas que estão aí preocupadas em dar um ótimo atendimento, em ter um ambiente bom na sua loja, na sua empresa, elas têm oferecido treinamento. E a pessoa que às vezes, se ela não é efetiva, ela não pode não ter interesse em participar desses treinamentos também. Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim do Rumo, futuro da mão de obra na região. Bom, do que nós falamos, Giselda, temos oportunidades, muitas oportunidades, e, enfim, uma perspectiva de um Natal um pouco melhor. É isso, em resumo. Exatamente, sim. A gente sempre tem uma perspectiva de que as vendas sejam boas no Natal, né? Talvez não com o ticket tão elevado como em outros anos, em anos anteriores, mas sim, as perspectivas são boas e normalmente elas se confirmam. Elas se confirmam porque é um momento que as pessoas acabam recebendo, então, a segunda parcela do 13º salário e
aí isso ajuda, né? Ou a quitar as suas dívidas ou a comprar os seus presentes. O que nós precisamos daqui a pouco é estancar a inadimplência. Também. Eu acredito, né, que agora a gente tem que ver os números, né, mas que a primeira parcela do 13º havia uma expectativa, né, de que as pessoas dessem uma amenizada nas suas dívidas. Vamos ver se isso vai se confirmar agora nos próximos dias, né? Perfeito. Giselda Ram, presidente da CDL Lajeado, muito obrigado, viu? É sempre uma satisfação conversar contigo. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para essa discussão que é muito importante para o comércio, serviços, a indústria, enfim, todos os nossos setores. Eu quero ver se, Anderson, quero ver se eu ganho uma moto de repente. Né? Vamos ver se eu não costumo ganhar nada em aposta. Primeiro que eu não aposto, segundo que dificilmente eu ganho. Mas tem que passar nas lojas, ganhar raspadinha, olha, se não vai ganhar moto ou carro, tem vários prêmios, né? É, exatamente. E nós vamos nos despedindo, agradecendo aqui a Cascalheira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, a Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomás Logística, quase fiquei sem ar, são tantos patrocinadores, muito obrigado pelo carinho da sintonia, voltamos na próxima semana, um grande abraço e até lá.